contar para você as histórias do fim de semana. E como a gente trouxe aqui na abertura do programa, uma das principais histórias desse fim de semana, você vai começar sabendo agora. Um homem, esse homem atuava como professor de futebol. Ele morreu, gente, agredido pela população do Valentina de Figueiredo. Essa agressão aconteceu após a divulgação de um vídeo em que esse professor aparece possivelmente cometendo estupro contra menores de idade. Agora vamos entender melhor essa história, porque esse caso é forte, esse caso gera repercussão, inclusive não só aqui na Paraíba. Você está vendo o momento em que ele é socorrido, porque ele foi socorrido com vida ainda para o hospital de trauma. Mas eu vou com Ramon Araújo, que ele chega agora ao vivo com a gente, trazendo todos os detalhes. Ramon, filmaram esse professor e esse vídeo foi divulgado? Foi isso que aconteceu? Anne, foi exatamente isso que aconteceu. Novamente, bom dia para você e para quem nos acompanha. Vamos contar essa história desde o primeiro momento em que ela ganhou essa repercussão, que foi na tarde deste último sábado, aqui na capital. Fato que aconteceu lá na Zona Sul, ali no bairro do Valentina de Figueiredo. Vamos trazer os detalhes deste crime. Primeiramente, o nome da vítima se chama Raimundo Pereira Dias, de 45 anos. Ele era professor de uma escolinha de futebol que tinha lá no bairro do Valentina. E aí, imagina você, né? Quantas crianças não devem ter passado pela mão deste, que deveria ser um educador, deveria ser aquele que instruía, que educava, que ensinava não só sobre esporte, mas até mesmo sobre lições da própria vida, já que o esporte é uma das principais ferramentas sociais de educação no mundo, né, que transforma a vida de tantas pessoas. Mas, infelizmente, neste caso, a transformação não foi para o bem, foi para o mal. Esse professor, ele foi, não vou dizer nem acusado, né, Anne? Na verdade, foi flagrado, a verdade foi essa, por um vídeo, né, uma pessoa conseguiu gravar o momento exato onde este professor de 45 anos, o Raimundo, ele estava cometendo um abuso sexual, ele estava cometendo um estupro de vulnerável contra uma criança, uma pobre criança, que era aluno dele. E a informação é de que essa criança não teria sido a primeira vítima. Esse professor, ele já cometia esse tipo de ato com outras crianças da própria escolinha dele. Ao saber deste vídeo, a população local, quando soube da prática que esse professor tinha com os alunos, foram na casa dele e começaram a agredi-lo, né, a espancá-lo. Provavelmente ali pais de alunos, quando souberam a partir do momento que tiveram acesso ao vídeo, e nós também tivemos acesso a esse vídeo, Anne, porém, claro, em respeito às vítimas, às crianças, às famílias dessas crianças, e até mesmo você, nosso querido telespectador, não vamos exibi-lo aqui, mas nós tivemos acesso a esse vídeo e realmente é um vídeo repugnante. É um vídeo realmente muito, muito triste, um fato muito triste que aconteceu. E aí, por conta disso, a população se revoltou, invadiu a casa deste professor e começou a agredi-lo. Ele ainda tentou fugir, entrou em uma outra casa, mas a população ainda conseguiu pegar ele dentro desta outra casa, continuou a agredi-lo. E, graças à polícia militar, ele acabou ainda não sendo morto no local. A polícia chegou, ele se encontrava num quintal, o estado dele era muito grave, ele teve os 2 braços quebrados, as 2 pernas e vários ferimentos na região da cabeça. Foi aí no momento onde a equipe do SAMU foi acionada até o local e, ao chegar lá, se deparou com a situação dele, que era muito grave, porém ainda foi socorrido com vida. Quem conversou conosco, com a nossa equipe, trouxe mais detalhes sobre isso, foi o socorrista, né, o condutor da unidade do SAMU que foi até o local, e ele trouxe mais informações sobre como foi feito esse atendimento, essa ocorrência no último sábado. Vamos acompanhar. Quando a gente chegou, a primeira pra gente pelo 92 chegou como agressão física. A gente não sabia da natureza do ocorrido. Ao chegar lá, ele se encontrava no quintal da casa, não sei se era a casa dele, né? No quintal da casa, a PM já estava no local e ele estava todo arrebentado, todo quebrado dessa agressão física. Mesmo se tratando de uma ocorrência monstruosa, na qual se trata dessa natureza, a gente tem que usar o lado profissional e todo o atendimento foi dado como se não fosse algo do tipo, que a gente tem que fazer o nosso serviço como deve ser feito.
mas nesse tempo todo de SAMU foi uma ocorrência assim que eu jamais irei esquecer, não só pela gravidade do fato, mas também a forma da agressão. Foi uma agressão muito violenta. Consciente e orientado dentro da nossa viatura para a segurança da equipe foi um policial militar. E durante o trajeto o policial perguntou nome, CPF e ele informou tudo ao policial. Ele chegou consciente e orientado. Para você ele falou alguma coisa? Não, ele só vinha gemendo de dor. Pra gente não falar nada não. Raimundo Pereira Dias, de 45 anos, acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Trazendo um pouco, Anne, das informações que nós tivemos sobre esse caso, esse professor de escolinha, se é assim que podemos chamá-lo, né, diante de todos esses fatos, ele utilizava de meio que um modus operandi, né? Ele pegava as crianças, os alunos deles que tinham ali em torno de 11 a 14 anos e levava esses alunos até a casa dele. Chegando lá, ele dava uma espécie de bebida para que as crianças elas ficassem, né, dopadas, e a partir do momento em que essas crianças estavam dopadas é que ele cometia esse abuso, esse estupro de vulnerável. E aí é que vem o fato, né? Não teria sido apenas essa criança que acabou sendo flagrada ali o exato momento onde ele estava cometendo esse ato, né? Outras crianças, infelizmente, né, outros alunos deste professor acabaram também sendo vítimas dele ao longo desses últimos anos. Pelo menos essa é a informação que nós temos até então. Claro, a primeiro momento foi esse vídeo que teria sido divulgado, mas já existe a informação que outras crianças também teriam sido abusadas por este professor. O corpo dele foi encaminhado para o IML, já foi liberado, o enterro dele deve acontecer lá na cidade de Souza, mas reforço, Anne, foi um fato que ganhou uma grande repercussão esse final de semana, até mesmo pela gravidade do que aconteceu, mas principalmente por levantar um ponto muito específico, né, que infelizmente, muitas vezes os pais eles confiam os seus filhos a educadores e que depositam essa confiança realmente para que eles possam educar, instruir os filhos, né? E que infelizmente muitas vezes acontece esse tipo de coisa que é extremamente lamentável. A gente lamenta demais esse fato, lamenta também a morte, claro, do professor, mas principalmente as crianças, as vítimas desses abusos, que claro, vão ter o restante da vida traumatizadas aí por conta desse fato que aconteceu. Eu volto contigo. Toda certeza, obrigada, Ramon. Eu digo para vocês, eu não sei nem o que falar desse caso, sabe, gente? Reforçando que esse vídeo, eu até cheguei a ver algumas pessoas, enfim, publicando esse vídeo, mas ele é impublicável. A gente não tem como colocar um vídeo desse, por mais que eu borre, é impossível colocar um vídeo dessa natureza, mas é para que você possa ter a dimensão aí da gravidade desse fato. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente, porque a população fez justiça com as próprias mãos e isso é crime, né? Então, como é que a polícia vai conduzir daqui para frente essa história, já que várias pessoas agrediram esse homem ao ponto de tirar a vida dele depois da divulgação desse vídeo, e com certeza esse fato ainda deve repercutir ao longo do dia de hoje. Tem um outro caso também muito forte